Pay-per-view, palavra doce para aqueles que acompanham o mundo do MMA e principalmente para quem dirige uma organização de MMA ou quem é um atleta de combate famoso. As vendas de pay-per-view são certamente um dos elementos mais poderosos dentro desse esporte, porque em várias ocasiões aquele atleta que gera mais receita, que vende mais pacotes pay-per-view, acaba ganhando mais oportunidade do que aquele que vende uma sequência de dezenas, de centenas de vitórias. O Leon Edwards precisou de 10 vitórias seguidas para disputar o seu cinturão, enquanto nesse meio tempo o Jorge Masvidal disputou 2 vezes com direito à revanche imediata só porque conquistou um cinturão sem valor. E hoje vamos falar dos eventos que mais encheram os bolsos do Dana White e os dirigentes do UFC, porque nesse vídeo eu listei os 10 pay-per-views mais vendidos da história do UFC. E antes de tudo, aviso logo, vocês vão ouvir o nome de Conor McGregor várias vezes nessa lista, podia até ser um top 10 só dele, mas dito isso, vamos começar agora o vídeo. Número 10, UFC 194, Aldo vs McGregor. E o primeiro da lista é justamente aquele que iniciou, de fato, a era McGregor, que foi o histórico UFC 194, em dezembro de 2015. O evento principal era a luta mais aguardada do ano, José Aldo contra Conor McGregor, que teria acontecido em julho desse ano, mas o brasileiro acabou lesionando a costela. O card também contou com outras lutas boas, como Chris Weidman contra Luke Rockhold pelo cinturão dos médios, Yoel Romero contra Jacaré e Max Holloway contra Jeremy Stephens. Mas vamos ser honestos, né? O que atraiu realmente o público foi a luta principal, já que eles passaram o ano inteiro promovendo essa luta entre o Aldo e o McGregor, com direito a turnê mundial. E foi um verdadeiro sucesso, o evento vendeu 1.200.000 pacotes pay-per-view, gerando uma receita de 80 milhões de dólares para o UFC. E como vocês sabem, o McGregor acabou nocauteando o José Aldo, se tornando o campeão dos penas, e o resto é pura história. Número 9, UFC 100, Lesnar vs Mir 2. Durante vários e vários anos, esse era o evento mais vendido da história do UFC. Não só porque foi a histórica 100ª edição da organização, mas também porque contou com um grande astro do UFC na época, Brock Lesnar, campeão dos pesos pesados, que vingou nesse evento a sua única derrota até então contra o seu inimigo mortal Frank Mir. O card também foi uma maravilha, talvez um dos melhores cards da história. Contou com Jim Miller, John Jones, Mark Coleman contra Stephen Bonner, John Fitch, Dan Henderson vs Michael Bisping e Georges St-Pierre contra Thiago Pitbull. Foi um dos melhores cards da história e vendeu 1.300.000 pacotes pay-per-view, gerando uma receita de 82 milhões de dólares. E para 2009, esses números eram astronômicos pro UFC, que não era tão popular como é hoje em dia. Isso só mostra o grande poder comercial do Brock Lesnar e também como o card foi um deleite para os fãs. Número 8, UFC 205, Álvares vs McGregor. O UFC 205 aconteceu em novembro de 2016 e foi o primeiro pay-per-view do UFC em Nova York, no Madison Square Garden. Foi também um dos primeiros cards do UFC que contou com 3 disputas de cinturão. E também o resto do card estava bem grandioso. O Khabib Nurmagomedov só arrumou vaga lá nas preliminares, naquela época que o pessoal ainda não gostava muito dele. Mas certamente a cereja do bolo foi a luta principal, o duelo entre campeões, Ed Álvares contra Conor McGregor pelo cinturão dos leves. E essa luta foi depois da revanche do McGregor com o Nate Diaz, então ele estava no auge da popularidade. E também no seu auge técnico, foi a melhor apresentação da carreira do irlandês, que nocauteou o Álvares no segundo round e se tornou o primeiro duplo campeão da história. No fim, o evento vendeu 1.300.000 pacotes pay-per-view e gerou uma receita de 83 milhões de dólares. Número 7, UFC 251, Usman vs Masvidal. Esse card teve a influência de vários fatores. O UFC 251, em julho de 2020, foi o primeiro evento na Ilha da Luta. Ele aconteceu no auge da pandemia. A grande maioria dos esportes ainda não tinham retornado, então o público mundial estava carente de entretenimento, e foi aí que o UFC 251 apareceu. Ele contou com Kamaru Usman vs Jorge Masvidal na luta principal, Masvidal que também estava no auge da sua popularidade, tinha acabado de conquistar o cinturão BMF, e ainda contou com mais 2 disputas de cinturão, Volkanovski contra Holloway 2 pelo título dos penas e Petr Yan contra José Aldo pelo cinturão dos galos. Esse card monstruoso vendeu 1.300.000 pacotes pay-per-view e gerou uma receita de 90 milhões de dólares. Número 6, UFC 196, McGregor vs Diaz. Logo depois de nocautear o José Aldo, Conor McGregor foi tentar subir de categoria e enfrentar o campeão dos leves Rafael dos Anjos, mas o brasileiro acabou se lesionando e Nate Diaz assumiu seu lugar, mas agora a luta seria nos meio médios e sem valer cinturão.
E acabou que foi uma troca muito feliz, porque gerou uma rivalidade entre o McGregor e o Diaz naquele curto período de tempo em que foram trocados os adversários. E essa rivalidade simplesmente explodiu no mundo inteiro. O resto do card não foi tão impressionante assim, teve até uma disputa de cinturão entre a Miesha Tate e a Holly Holm, mas não era um grande chamariz. Mas por causa da luta principal, esse card vendeu 1.317.000 pacotes pay-per-view, rendendo 77 milhões de dólares. E foi nesse evento que o Nate Diaz venceu o Conor McGregor, foi a primeira derrota do McGregor dentro do UFC, e foi a partir daí que nasceu esse mito do Nate Diaz. Número 5, UFC 246, McGregor vs Cerrone. Esse aqui foi basicamente um Fight Night de luxo, porque além da luta principal não tinha nada demais no restante do card. Não tinha disputa de cinturão, nem grandes lutas, mas tinha Conor McGregor no evento principal. Aconteceu em janeiro de 2020, foi a primeira luta do McGregor depois de perder para o Khabib. Ele subiu para os meio-médios para enfrentar o Donald Cerrone. E esse evento mostra o grande poder comercial do Conor McGregor, porque ele vendeu só por causa do Conor McGregor, simplesmente por ele estar nesse card. Porque não parecia que seria uma grande luta, e nem foi. O McGregor nocauteou o Cerrone em 40 segundos, Cerrone que estava na fase final da carreira, e nem sequer teve trash talk por parte do irlandês. Na verdade, essa foi a primeira aparição do McGregor Paz e Amor. E mesmo assim, somente com a presença do Conor McGregor, esse card vendeu 1.350.000 pacotes pay-per-view, gerando 77 milhões de dólares para Dana White e os seus companheiros. Número 4, UFC 202, Diaz vs McGregor 2. A grande revanche entre Conor McGregor e Nate Diaz, que aconteceu em agosto de 2016, alguns meses depois da primeira luta, e de novo nos meio-médios a pedido do próprio irlandês. O restante do card foi até interessante, o Donald Cerrone atropelou o Rick Story e o finado Anthony Johnson nocauteou o Glover Teixeira em apenas 13 segundos. Mas obviamente nada supera a luta principal. E meus amigos, que guerra! Acho que foi a luta mais empolgante da carreira do Conor McGregor. Sangue, porrada e números absurdos. McGregor aplicou 3 knockdowns e Diaz conectou 252 golpes contra 197 do irlandês. E todos os golpes em pé. No final, McGregor venceu por decisão majoritária em um combate que foi um verdadeiro clássico e vendeu 1.600.000 pacotes pay-per-view, gerando 90 milhões de dólares para os bolsos do Dana White. Número 3, UFC 257, Poirier vs McGregor 2. Depois de passar um período inativo, o Conor McGregor voltou a competir em janeiro de 2021 contra o seu velho inimigo Dustin Poirier. E essa foi a segunda aparição do McGregor Paz e Amor. Não teve muito trash talk para essa luta, ele foi bem cordial e bem respeitoso com o Dustin Poirier. Um cenário bem diferente da primeira luta entre os dois, lá em 2014, onde eles queriam se matar. No fim das contas, o Poirier se vingou da derrota de 7 anos atrás e foi o primeiro a nocautear o Conor McGregor no UFC. Além de preparar o terreno para a trilogia, o evento vendeu muito bem. 1.600.000 pacotes pay-per-view que geraram uma receita de 120 milhões de dólares. Número 2, UFC 264, Poirier vs McGregor 3. E aqui temos o capítulo final da rivalidade entre o McGregor e o Poirier, que aconteceu em julho de 2021. E como eu falei, o hype para essa trilogia estava altíssimo. O Poirier tinha acabado de nocautear o Conor McGregor, teve o retorno do trash talk do irlandês, que até falou da esposa do Poirier, mas o fim da rivalidade foi bem anticlimático. A luta acabou no primeiro round, o Poirier estava vencendo, mas foi a lesão do Conor McGregor que encerrou o combate, fechando o placar 2-1 a favor do americano. No fim, a trilogia vendeu 1.800.000 pacotes pay-per-view, gerando 125 milhões de dólares. E são números realmente impressionantes. Voltem um pouquinho e vocês vão ver que esse evento teve 600.000 pacotes a mais do que o 10º colocado da lista, o UFC 194. Mas ele ainda fica 600.000 pacotes abaixo e 60 milhões de dólares abaixo do grande primeiro colocado, que foi o UFC 229, Khabib vs McGregor. Chegamos nele. O maior pay-per-view da história do UFC. O histórico UFC 229 que teve Khabib Nurmagomedov versus Conor McGregor. E aqui temos vários fatores que geraram esse monstro. Foi a primeira luta do Conor McGregor depois do Floyd Mayweather, o irlandês tinha perdido seu cinturão por inatividade e o Khabib conquistou esse título. Daí teve toda aquela confusão do Khabib com o Artem Lobov, que gerou todo aquele episódio do ônibus, que o McGregor atirou um carrinho dolly na janela do ônibus do Khabib, que acabou ferindo alguns
novos lutadores. Inclusive o irlandês acabou sendo preso, foi notícia no mundo inteiro. Teve também o trash talk do McGregor, que falou da família, da religião, pegou bem pesado, acho que foi o trash talk mais pesado do Conor McGregor. Enfim, todo esse caos vendeu 2.400.000 pacotes pay-per-view, gerando 180 milhões de dólares para o UFC. Desde outubro de 2018, esse é o evento mais vendido da história do UFC. E eu acho que vai demorar bastante tempo até esse evento ser superado. Menção honrosa: Mayweather vs McGregor. A nível de curiosidade, eu sei que não foi uma luta de MMA e nem foi no UFC, mas teve um lutador de MMA e teve participação do UFC. A Money Fight entre Floyd Mayweather e Conor McGregor foi o primeiro grande crossover entre MMA e boxe, e teve os dois atletas mais comerciais de ambos os esportes. E juntando seus poderes, a luta vendeu 4.300.000 pacotes pay-per-view, gerando 600 milhões de dólares. E como se trata de boxe, grande parcela desses números foram para os bolsos de Floyd Mayweather e Conor McGregor. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.